É com muita alegria que eu venho aqui, com temor a Deus também. Quando o pastor me chama para falar sobre uma palavra, eu já começo a estudar, separar, voltar, falar de novo. Mas hoje eu fiquei impactada pela... Eu só conhecia, como é que se chama? Vitória. Pela Vitória. Eu só conhecia ela na casa dela, correndo, servindo, que eu estive lá uma vez, e fala muito bem. Os dois, né? E aqui na igreja também, né, gente? Todo mundo aqui muito bem. Gente, o Fabiano não está, que ele já voltou a trabalhar, tá? Quem orou por ele aí, já está trabalhando aqui em Guarulhos, está feliz da vida. Agora vamos orar para que o horário dele seja chamado para de manhã. Ele já foi servir o pessoal que chegou do aeroporto, porque o hotel atende o aeroporto, e ele foi atender aqueles que têm fuso horário atrapalhado, e atrapalhado não é igual ao nosso, e eles queriam café da manhã, então ele foi servir o café da manhã, o pessoal ficou, nossa, tal, então nós vamos pôr você de manhã. Falou, ô, glória, hein, Fabiano? Não tem nem 15 dias, 10 dias que está trabalhando, já estão olhando lá nele a possibilidade de ele trabalhar no horário que a gente precisa. Mas que o Senhor esteja guardando. Eu quero primeiro orar por você que conseguiu chegar até aqui, porque os dias têm sido difíceis. As lutas têm se levantado de uma forma tremenda, que cada dia que a gente se arruma para vir, parece que uma luta maior vem. Os dias que antecedem também, a frieza aumenta no coração das pessoas, cresce de forma tremenda. Você conversa com alguém que é firme, forte, daqui a pouco parece que está meio assim, esperando ver o que vai acontecer. Só por isso, Senhor, guarda essas vidas, todas essas que se levantam de manhã assim, preocupados, se realmente é aquilo que eles têm. Senhor, o meu chamado é esse mesmo. Eu quero mais e mais ter o meu chamado contigo. E que cada dia mais essa fortaleza esteja dentro do coração. Que cada um se levante mais animado, querendo mais de ti. É isso que eu oro e que eu peço pela igreja. No nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou falar sobre 3 personagens. Vocês me dão um pouquinho de paciência aí, tá? Eu separo, depois eu falo, né? Falo demais até. Mas nós vamos falar sobre Jeremias, sobre Davi e sobre Paulo. Não tudo deles, tá? Porque os 3 são compridos demais. Para começar a palavra, vamos lá em Jeremias 18, 1 a 6. Gente, pensa que o nervoso aqui é tremendo, hein? Perdi até o Jeremias. Tá bom, está aqui. Jeremias 18, 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer outro, conforme parecesse bem a seus olhos, ao oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu coloquei um tema. Eu até já esqueci qual que é. Qual é o teu chamado? Você foi chamado para quê? Qual foi o teu chamado? Jeremias era filho de sacerdotes,
mas não exercia o sacerdócio. Ele tinha apenas 17 anos quando ele começou a orar por Israel. Ele orava por Israel todos os dias. Ele estava fazendo alguma coisa, não estava? Estava lá trabalhando, todo dia preocupado com Israel, com a casa de Israel. Aí ele chorou diante da calamidade que sobrevia sobre Jerusalém. E ele começou a ser profeta sobre Israel com 17 anos. E com 24, Deus o chamou para falar com ele. Ir à casa do oleiro para aprender com ele. Então, quando ele desce até a casa do oleiro, ele não vai fazer vaso nenhum. Ele vai ver o que o oleiro está fazendo. Ele vai aprender. E muitas vezes nós temos que vir até a casa do Senhor, temos que nos dispor à casa do Senhor. Quando Deus disse para ele, dispõe-te, vai, desce à casa do oleiro e vê o que está acontecendo, aprende lá com o oleiro. Isso acontece comigo também, para que eu também me disponha, que me coloque à tua disposição, Senhor, todos os dias. Esse é um chamado, esse é o meu chamado. Dispõe, faça alguma coisa, levanta-te, anime-se. É tão difícil, né? As pessoas falam, não vou lá no Metamorfose, que deve ser difícil ficar 2 dias lá, tal, né? Mas vamos, gente, vamos fazer, vocês que são jovens, sabe? Eu estou lá, estou brincando. E o que ele foi fazer lá? Então, ele foi ver, ele foi aprender, ele foi observar, foi ouvir a voz de Deus. Enquanto estava o oleiro trabalhando, ele estava lá aprendendo. Jeremias orava pelo povo de Israel todos os dias. Ele estava entregue. Então, ele não foi sacerdote, mas ele foi um profeta de Deus. Amém? Depois nós vamos passar para a conversão de Paulo, Atos 9. Todo mundo conhece, né? Pelo menos os crentes. Quem é crente aqui, levanta a mão. Todo mundo conhece muito bem. 9, 1-6. Não é esse que é 1-6, não. Eu já marquei errado. É assim. Saulo, o que Saulo fazia, gente? Quem sabe o que Saulo fazia? Perseguia os cristãos. E ele achava que ele estava certo, não achava? Ele tinha cartas, está no 1-6 mesmo. Tinha carta. Ele tinha autoridade dos maiores que ele para perseguir. Falava que era cristão, lia em cima, já trazia preso, arrastava, fazia aquele horror todo. Quem está aí assistindo a série, Paulo, não tem muita paciência de ficar lá, que eles mudam muito do assunto, mas é muito interessante ver, porque eles vão muito dentro e, quando aparece a palavra, coloca lá na televisão em que versículo está acontecendo, né? O pessoal gosta bastante dessas novelinhas. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem estava falando isso para Saulo? O próprio Jesus. Parou Saulo. Saulo, que achou que estava fazendo certo, que tinha autoridade dos maiorais, que estava no seu chamado certo, fazendo o que era certo. E quando ele é chamado mesmo,
Jesus para, quando ele vai com tudo, vai pegar o pessoal, já tinha matado Estevão, já tinha aprontado, né? Jesus para ele e fala: por que você me persegue? Quem está falando comigo? Sou eu, Jesus. Sou eu que falo contigo. E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: Senhor, eu sou Jesus. Quem tu persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, levanta-te e entra na cidade, lá terá dito o que convém de fazer. Novamente, Deus chamando alguém aí que achava que estava certo. Jeremias achava que só ele orando pelo povo estava tudo bem. E Deus disse para ele: levanta-te, vai aprender de novo. E para Saulo, falou: levanta-te e vai, que eu te direi o que você tem que fazer. Agora, tem um outro personagem meio escondidinho aqui, mais para baixo um pouquinho, que é Ananias, né? Ô pobre Ananias, estava lá dentro da sua casa e Deus lhe dá em visão: vai até a rua direita, que lá tem o meu filho amado, você vai orar sobre ele, sobre Saulo, ele é um vaso escolhido. Ananias disse: não, Senhor, o senhor sabe quem ele é? Você já pensou, gente? Você sabe o que ele faz? Pensou se fosse eu, com esse chamado? Eu ia primeiro dar uma conversada com Deus. Que tem dias que acontece isso, às vezes de noite, orando, às vezes durante o dia, fazendo alguma coisa, vejo alguma coisa e falo: Senhor, mas é para ir mesmo? Eu me lembro uma vez, Deus me chamou para orar por uma pessoa, eu falei: não, Senhor, aquela irmã ora por todo mundo, não vou não. E ela estava não precisando de oração, mas de um socorro, precisando de alguém que levasse o irmão dela para o hospital. E o irmão dela entrou, já ficou internado. Ainda bem que eu cheguei em tempo, né? Eu ouvi a voz, falei: vamos embora, vamos lá trabalhar. Então, é isso que Deus faz. E Ananias foi orar por Saulo, que se transformou no Paulo, né? Eu não sei a que horas ele transformou, se a hora que Jesus tocou, a hora que Jesus falou com ele, ou se a hora que Ananias orou, isso não importa. Importa que ele se transformou. E que o ministério dele foi feito de forma tremenda. Ele foi para frente, né? A conversão de Paulo, ele sabia o que estava fazendo, ele tinha certeza, mas Jesus o parou e disse: você não está fazendo certo, você precisa fazer o que eu mando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Reconheceu alguém superior. Saulo atentava aos superiores, aos comandantes, aos sacerdotes. Ele era o que era formado lá com Gamaliel, com aqueles maiores que tinha, né? E ele foi ali. Eu estou falando muito manso hoje, né? Outro dia eu estava mais... Ele foi ali e ele era formado assim com os maiorais. Então, ele sabia o que ele tinha que fazer. Tem que ir até tal lugar, está acontecendo isso. Ele era muito informado. E o que aconteceu? Ele levantou e foi fazer o que Jesus disse. Cego ou não, Deus tocou nos olhos dele. Jesus tocou nos olhos dele e fez com que ele chegasse até um determinado lugar sem enxergar nada. Foi levado. E lá ele se transformou. Lá ele começou a enxergar, a fazer algo melhor, né? A começar a cuidar do ministério de Jesus. Acreditou que realmente existia Jesus. Será que você precisa ser derrubado na estrada, ser mudado no caminho? Ou dá para fazer sem tudo isso? Dá para acompanhar o que Jesus quer na tua vida? Todos os dias se atentando, ouvindo,
Porque às vezes tem alguém do teu lado falando para você o que é certo e você não está conseguindo ouvir. Temos aqui os grupos familiares, temos o lar de paz, tem o grupo de jovens, o grupo de louvor, que já é um abençoado. Existe alguém falando com você. Vamos ouvir, vamos nos atentar. Não estou falando que ninguém aqui é atento, mas é importante para que você tome uma decisão, para que você consiga andar. Né? Amém? E agora vamos falar um pouquinho de Davi, né? Ah, gente, Davi era bonzinho? Era bonzinho. Davi era o que obedecia os pais. O que ele fazia? Hein? Quando ele foi ungido, é pastor de ovelhas. Estava lá cuidando das ovelhas do pai. Ele nem vinha para casa, às vezes, comer. Levava sua sacolinha com lanche lá, não sei como chamava, alforje, sei lá, não sei como chamava na época, e comia aquele lanche que ele levava. Ficava lá dias, horas, até que as ovelhas ouvissem, falava, fulana, vem aqui, não vai lá não. Então, ele estava lá, só que Deus estava atento ao que ele estava fazendo. Atento a quê? A obediência dele. Davi era obediente. Aí Deus chama lá Samuel. Vamos lá no primeiro a Samuel 16, de novo no 6, 6 a 11. Quase que eu marco 1 a 6 de novo, gente. 1 Samuel, está aqui. 6 a 11. (16) 1 Samuel 16, 6 a 11. Vou aguardar um pouquinho. O que aconteceu com Samuel? Samuel estava servindo o rei Saul. E era tempo do rei Saul ser mudado. Saul tinha feito algo que não foi agradável aos olhos de Deus. Aí ele chamou Samuel, falou, eu sei que você é o profeta aqui, você ouve a minha voz, você ouve as minhas palavras, vai lá até a casa de Jessé e vai ungir um rei para mim. Esse rei vai substituir Saul. E Samuel, novamente, Ananias não teve medo? Teve, né? Quando chamou para orar por Paulo. Imagina Samuel, que servia ao rei. E agora? Eu vou ungir outro? Ai, Deus, o Senhor faz cada coisa comigo. Como é que eu faço agora, hein? Aí ele pega e fala assim, como eu vou proceder? Pega uma botija de azeite, chama a Jessé e toda a sua família e fala que vai ofertar ao Senhor e que vai fazer como que é? Matava o cordeiro, tal, uma oferta, sacrifício a Deus. Vai sacrificar ao Senhor. Avisou isso para Samuel. Samuel pega e prepara, cata, chega até a casa de Jessé. Então, vamos ler aqui. Vamos ler primeiro. 16:6. E sucedeu que, estando ele, viu a Eliabe, e viu certamente, está perante o Senhor o seu ungido. Eita! Quando ele chegou até a casa de Jessé, pediu para Jessé com todos os seus filhos, passa todos os seus filhos à minha frente, só que ele não falou o que ia acontecer. Quando ele viu Eliabe, que era o maior lá, o guerreiro mais forte, mais valente, acho que ele falou, foi muito fácil. Eu estava com medo, mas está fácil. Está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Aí Samuel já falou, está mais difícil, deixa eu continuar aqui. Então chamou Jessé a Abinadab, e o Senhor fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este eu tenho escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco esse tem escolhido o Senhor. Nessas alturas já tinha conversado com Jessé, e já falou, Deus vai ungir um dos seus filhos. Aí Jessé começou a mandar os bonitos, né? Não ia mandar quem estava lá escondidinho, que ele não usava muito, para fazer muita coisa. Assim fez Jessé passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? A responsabilidade do profeta. Você foi fazer algo, você foi orar por alguém, e a pessoa nem te dá atenção, cobra de Deus agora, Senhor, eu cheguei até aqui, eu fiz a minha parte, o seu chamado você respeitou. É importante que você lá seja atendido por Deus. Senhor, acabaram-se os moços, não tem mais? Aí Jessé fala assim, falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. É muito gostoso essa parte. Todo mundo gosta dessa parte. Não nos assentaremos à mesa até que você não venha, até que você não esteja, você é ungido do Senhor. A mesa está pronta, está preparada, e nós não nos assentaremos, não nos vamos para a glória com o Senhor até que todos não sejam chamados, todos não sejam separados. E é importante que você faça isso. Eu falo que o inimigo, ele não... Falo não, essa palavra de Deus fala, eu acrescento aqui que o inimigo, ele não quer o que você tem de riqueza, o que você tem de beleza, o que você tem de grandeza, o teu emprego, o teu dinheiro. Ele quer a tua coroa de vida eterna. Ele quer tirar ela, para que você não chegue lá diante de Deus. E a nossa bênção é apenas a coroa de vida eterna. Senhor, prepara o nosso lugar lá, porque nós queremos estar contigo. Queremos passar por cima de todas as situações. Não sabemos o dia que vamos. Tinha um pastor muito amigo nosso. Inclusive irmão do Anderson Scarpim. Ele costumava dizer, lá no céu não tem só idosos, tem muitos novos lá. E ele foi tão rápido, gente. Descobriu um problema no início do ano, em setembro já estava guardado. Só Deus, né? Para saber por onde vamos, qual vai ser o nosso... Como que nós vamos ser chamados para estar na glória. Mas é importante que a tua coroa esteja lá, e que você tenha certeza que você foi separado por Deus, e que você tem um chamado por Ele. Samuel deu falta de um filho. Por que não tem mais um filho aqui? Não está faltando ninguém? Jessé, você não tem mais nenhum? Porque Jessé já tinha trazido os maiorais dele, os guerreiros, os fortes. Ele tinha 8 filhos, 7 eram valentes. Estavam todos lá diante de Jessé. E o Senhor não quis nenhum desses. O Senhor estava procurando aquele que era obediente, aquele que atendia pai e mãe. Isso é muito importante. Eu tenho até um exemplo aí em casa, né, que é o Fabiano. Às vezes eu conto para um, para o outro, não sei se já contei aqui. Quando ele adora trocar de hotel, viu, gente? Depois que ele descobriu que ele pode trocar dentro da própria rede, ele vive caçando, né?
Quando viemos para cá, ele falou, eu quero ir para Guarulhos. Aí meu genro, até, não daqui, o outro genro falou assim, mas para que você quer ir para Guarulhos? Você nem sabe se você vai morar lá toda a vida, como é que é. Ele falou assim, mas eu quero ficar perto de casa. E uma época começou a construir o hotel lá em Tatuapé, lá no Tatuapé. A gente morava perto de Arthur Alvim. E ele pegou e falou assim, eu quero vir para esse hotel. Ele estava trabalhando lá no Frei Caneca. Aí ele falou assim, lá é longe, e aqui é metade do tempo, e eu quero vir para cá. Começou a pedir. Eles falaram assim, você tem que pedir a conta. E ele chegava para mim, mãe, diz que eu tenho que pedir a conta para eu poder vir para esse hotel. Eu falei, não, Fabiano, você não pede a conta. Você fala para eles que te transfiram, pede transferência. Eles falaram que não vão fazer a transferência, porque o hotel vai inaugurar agora, é a inauguração, que para concorrer à vaga igual todo mundo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, faz uma carta para a gerente que vai estar neste hotel, explica a sua situação, fala que você não vai pedir a conta. Aí ele chorava, ficava bravo comigo, assim, emburrava um pouquinho, né? Mas eu tenho problema, eu trabalho em outra empresa, então. Falei, não, senhor, fica quietinho aí, não vai. Aí foi dias, tal, um dia ele pegou, fez a carta, aí a gerente veio conhecê-lo no hotel, lá no Frei Caneca. Quando ele entrou lá para conhecer, você que é o Fabiano? Ele falou, a gerente vai me conhecer lá, mãe. Eu levo roupa social, esportiva, o que eu levo? Eu falei, não leva nenhuma. Ela vai te ver de uniforme, trabalhando, e vai entrar na secretaria, vai ver a tua ficha lá, e depois ela vem falar com você. Ah, é? Eu falei, é. Aí ela falou assim, mas nessa idade, você ainda... Por que você não pediu a conta igual todo mundo? Falou, porque minha mãe não deixou. Falou, mas nessa idade você ainda obedece pai e mãe? Falou, claro, ele sempre tem razão. Ela falou, então o emprego é teu. Tá, jovens? Olha o exemplo. Obedeça pai e mãe, porque eles sempre falam verdade. É difícil para a gente, eu podia muito bem falar para ele, olha, resolve do jeito que você resolver. Dessa vez, ele arrumou um serviço aí para trabalhar das 7h às 7h. No outro dia, não ia trabalhar. Aí eu olhei, não para a aparência, mas pelo que eu já conheço dele, falei, Fabiano, não, você não aguenta. Ele falou, eu aguento. Eu falei, não aguento, você aguenta um dia ou dois, depois você não aguenta mais. Você não tem estrutura para trabalhar a noite toda. Aí ele, também, eu vou ficar lá para sempre, não sei o quê, não sei o quê. Deu umas boqueadas comigo. Eu falei, não fique bravo, porque vai ser o melhor para você. Aí chamaram, ele deixou a carta lá, currículo, né? Essa não é carta, é currículo. Aí chamaram ele e falou, dá para fazer uma entrevista? Demorou um pouco, né, pastor Cláudio, de quando chamaram ele aqui para a entrevista. Mas ele pegou durante o dia, tá? E está quase para mudar para de manhã para voltar a tocar. Porque lá ele fala, eu tenho prioridade de tocar na igreja. Aí daqui a pouco, uma vez, ele falou isso. Que horário você quer trabalhar? Num dos hotéis que ele foi. Ele falou, quero trabalhar de manhã, porque à noite eu toco na igreja. No culto lá era à noite. Então, eles acharam isso bastante importante. A pessoa tem responsabilidade. Eu não parei aqui na pregação para isso, porque é um exemplo que nós temos que seguir e que ver, né? Obedeça a teu pai e tua mãe, principalmente os jovens, que está tão difícil, né? Fala assim, queria não, eu queria ficar aqui, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Não, o Senhor está sempre cuidando de você. Enquanto não chegar aquele que é ungido, aquele que é separado por Deus, nós não nos assentaremos à mesa. Nós não estaremos à mesa para cear. Nós não festejaremos enquanto você não estiver na posição de servo, na posição de ungido. Prepare o teu coração, prepare a tua vida, fique em posição com Deus.
É muito bonito quando a gente vê assim um jovem chegando na igreja e já servindo, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso alegra o nosso coração. Um adulto também dá muita diferença. Aqui, eu já falei para vocês, né, que eu sou fã da igreja aqui. Nós estávamos escolhendo uma igreja e Deus disse, tem muitos servos lá. Nós nos alegramos com essa recepção, com esse carinho, com esse cuidado com a nossa vida. Já cuidaram da gente aqui de todos os jeitos, tá? Porque eu sou chorona, pensa na pessoa que chora rápido. Mas já fico boa rápido também, tá? Mas que Deus possa guardar a tua vida, lá no teu trabalho. Lá onde dá trabalho, lá onde você tem problema, lá onde você tem dificuldade, dentro do teu lar. Quantas vezes é difícil para um jovem obedecer pai e mãe hoje? Porque eles também não sabem o que fazer, eles não têm posicionamento. Os pais estão um pouco perdidos, gente. Eu não sei se eu estou vendo demais, mas eu já vim de uma sala de aula que a gente já enxergava isso naquele tempo. Imagina agora como que deve estar difícil. Mas que os pais possam estar atentos aos filhos, olhando quem é, com quem saiu, por quanto tempo passou fora de casa. Tem uns amigos nossos que deixaram, o filho estava curtindo a vida, deixou. Um dia ele apareceu pendurado numa corda. Aí diziam, ele se enforcou ou alguém enforcou ele? Você, pai, você, mãe, sabia por onde ele andava? Sabia com quem andava, quem eram seus amigos? Não descanse os teus olhos enquanto você não souber quem são os amigos dos teus filhos. Não permita ter um filho desviado dentro da tua casa. É muito difícil. É pesado, é cansativo para os pais. Que o Senhor guarde a vida de cada um, sustenta nas tuas mãos. Quem precisar de oração, busca cuidado, busca atenção. Estamos aqui toda quinta-feira, né, orando pelas pessoas que mandam por escrito. Vem aqui, faça a diferença. Chama, se Deus te chamar por alguma coisa, algum caso de oração, vem aqui orar. Se não vier na quinta, vem no dia da vigília, que o povo aqui gosta de uma vigília, é uma bênção, viu? Pode ser o dia que for, procure no domingo, procure em casa. Nós damos toda a liberdade, pastor Cláudio, pastora Patrícia, a igreja, a Marta, todos os irmãos, pastora Marta, tem uma equipe aí, pastora Viviane, tem uma equipe aí que já está quase consagrado já, né? Só falta pouco, falta um dedinho só. Vamos, glória, vamos fazer, né? Então, que o Senhor esteja guardando essas pessoas. E o que Deus disse para Samuel? Levanta-te e unge. Quando Davi apareceu, imagina os irmãos, né? Bravo, buscando Davi lá no meio das ovelhas e fala, o pai está te esperando. Acho que tomara que bata nele, né? Os irmãos dele eram bravinhos. E Deus disse a este, levanta-te, Samuel, e unja. Deus vai falar para você também, levanta e vai orar pelo teu irmão, vai orar pelo teu amigo, levanta-te e posicione, porque aqui tem vasos ungidos, vasos abençoados, que cada um possa se posicionar nessa situação. Unge que este é o que eu escolhi. Sempre Deus escolhe a você. Não pensa que você não é escolhido. Quem acha que nunca teve um chamado de Deus, hoje vai vir aqui e vai orar, porque nós temos uma equipe de profetas aqui que vai estar orando. Agora, quem já tem certeza,
vai vir para orar pelo outro, vai vir para dar um abraço, para acompanhar o seu irmão. Não permita que ele se enfraqueça. E quando vê que alguém está fraco, vai atrás, tá? Esse é o teu chamado. Eu perguntei, qual é o meu chamado? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou estou na posição certa? Muitas vezes, para a gente, é fácil dizer, não, eu estou fazendo certo, mas está mesmo? É assim mesmo? Né, irmã Lídia? Posicionamento. Olha que exemplo. Ela abre a casa dela todas as terças-feiras para estar recebendo alguém lá. Então, que o Senhor te guarde, cuida do teu lar. Abra o teu lar também para ter bênção lá, para ter pessoas trabalhando. Amém? Que o Senhor te guarde e cuide. Alguém quiser uma oração, que o Senhor guarde. Deus poderoso, Deus de vitórias. Haja posicionamento, haja escolha. Qual é o teu chamado? Coloque-se na posição, porque o Senhor vai te escolher nessa noite para estar trabalhando com Ele. Que o Senhor fortaleça dentro do teu coração tudo que você precisa fazer. Amém? Amém. Glória a Deus.